Abra sua Bíblia comigo, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, em cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Pai, nós te louvamos, te damos graças por esse ajuntamento, por essa reunião, por este culto que prestamos a Ti, por meio de Jesus Cristo, e pedimos a Tua graça, Pai, para este momento, para que, ouvindo a respeito de que o Senhor falou acerca de si mesmo na Escritura, nós ouçamos a Tua voz e aprendamos do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Dê-nos um coração de aprendiz, de discípulos nessa noite e nos ajude, Senhor, a partir do que ouvimos e ouviremos, a glorificarmos a Ti como nos é devido, Pai. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, a gente então retoma ao texto de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, e eu peço licença para isso, para retornar com os irmãos nesse texto que nós acabamos de ler, porque já tive a oportunidade de trazer algo para os irmãos acerca desse texto, porém numa outra oportunidade, com bem menos gente. Eu queria trazer para os irmãos nessa noite algo a respeito do que o apóstolo Paulo proferiu àqueles irmãos acerca do revestir-se do novo homem que se coloca agora a partir de quem ele é em Cristo Jesus. E o que nós precisamos entender aqui no início, para que a gente entenda o contexto do capítulo 3, é que desde o início do capítulo 3, o apóstolo Paulo vem instruindo os seus leitores a abandonarem o seu antigo homem, a abandonarem o seu estilo antigo de vida, um estilo antigo de vida marcado pelos vícios, marcado de fato pelos hábitos do velho homem. Então o apóstolo Paulo convida estes homens, aos seus primeiros leitores, aos irmãos ali em Colossos, para que eles abandonem esse antigo estilo de vida e assim aprendam a se despojar das vestes, das vestiduras do velho homem, que é quem eles eram antes de
verem a beleza do Salvador, verem a pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que num primeiro momento, a conversão, ela trata do despojar-se. Num primeiro momento, a conversão, ela trata de um aspecto negativo e ela fala então do despojar-se. E não há problema nenhum quando nós olhamos para a Escritura com o fato de que Deus se apresenta muitas vezes para nós, a nós, com um não. Muitas vezes Deus se revela, ou revela a si mesmo a partir da sua lei, revelando muitas vezes o aspecto negativo da lei. O apóstolo Paulo, aqui no início do capítulo 3, ele fala do despojar-se. Ele fala do que não se deve fazer. E o apóstolo Paulo diz, agora que vocês estão em Cristo, vocês devem abandonar algumas coisas que vocês faziam antes, vocês devem parar de fazer, vocês não devem fazer mais. Há, portanto, aqui, meus irmãos, um aspecto negativo da lei de Deus. E é preciso que se diga que a lei de Deus não tem medo de dizer não. Deus não tem medo de dizer não. Deus não está preocupado em nos dizer não. Prestem atenção, num mundo como o nosso, num mundo personalista como o nosso, num mundo onde você é forçado a confiar em si o tempo todo, num mundo onde as pessoas têm medo de traumatizarem umas às outras, a Bíblia se apresenta para nós muitas vezes com o aspecto negativo da lei, e muitas vezes Deus nos diz não. Prestem atenção, Deus disse não ao seu próprio Filho, quando ele, em angústia, clamou a ele no jardim do Getsêmani. Deus não tem medo de dizer não para nós, visto que quando ele diz não a cada um de nós, ele diz não porque ele nos ama. As proibições e o aspecto negativo da lei estão baseados no amor de Deus por nós. Quando ele disse ao homem no Éden, não coma do fruto daquela árvore, ele disse isso àqueles homens, porque sabia que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Então, num primeiro momento, a conversão, ela diz respeito ao despojar-se, ela diz respeito ao abandonar, ou ao abandono das velhas práticas, ou ao abandono das práticas do velho homem. Isto posto, nós lemos aqui no texto que agora, então, Paulo apresenta aos seus leitores a vida nova dos cristãos, mas agora do ponto de vista positivo. Se antes os seus leitores foram instruídos a se despojarem do velho homem, agora eles são instruídos a se renovarem do novo homem. Agora, então, eles são instruídos a se vestirem com as vestiduras, com as vestes do novo homem. E, portanto, a nova vida do cristão deve ser marcada por atitudes que, de alguma forma, demonstrem o aspecto positivo da lei de Deus. Então, primeiro vem o despojar-se e depois vem o revestir-se. Mas vale dizer algo aqui também a respeito disso. Por quê? Porque para o apóstolo Paulo, isso aqui é muito importante. Para o apóstolo Paulo, tanto despojar-se quanto revestir-se não estão pautados numa nova dieta de hábitos ou regras. Não estão pautados num novo conjunto de regras que então o cristão deve assumir, já que ele recebeu uma nova vida. Para o apóstolo Paulo, tanto despojar-se quanto revestir-se estão pautados no poder que há na união do crente com Cristo.
Não há espaço, meus irmãos, no ensino do apóstolo Paulo para qualquer tipo de legalismo, para qualquer tipo de farisaísmo. O apóstolo Paulo não instrui os seus leitores quanto ao despojar-se, quanto ao revestir-se, a partir de um novo conjunto de regras, ou a partir de um novo conjunto de hábitos. Paulo vai muito mais profundo do que isso, e ele vai dizer que tanto o despojar-se quanto o revestir-se estão pautados na nova vida que o crente recebeu quando viu a Jesus Cristo, na nova vida que o crente recebeu, porque quando creu em Jesus Cristo, recebeu a união com Cristo. Então entendam, para o apóstolo Paulo, o crente quando crê, ele é unido a Cristo Jesus, e porque ele é unido a Cristo Jesus, ele recebe dele uma vida nova. Ele recebe então a vida do próprio Cristo. E então o crente, no poder do Espírito Santo, ele vive uma vida nova. Então, quando o apóstolo Paulo diz: vocês devem se despojar do velho homem, e agora vocês devem então se revestirem do novo homem, ele está dizendo: no poder do Espírito Santo, tomem posse do poder da ressurreição de Cristo Jesus e vivam a vida dele. E agora que vocês estão em Cristo, vocês devem então viver uma vida com atitudes diferentes, com hábitos diferentes, hábitos e atitudes semelhantes aos hábitos e atitudes de Jesus Cristo. Sendo assim, caminhemos então com Paulo no texto que nós lemos, à medida que ele, inspirado pelo Espírito Santo, conduz seus leitores numa série de atitudes e ações que deveriam, sim, fazer parte da vida deles, agora que eles estavam em Cristo Jesus. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer àqueles homens é que agora, eles que estavam em Cristo Jesus, eles que haviam recebido uma vida nova de Jesus Cristo, deveriam se revestir de ternos afetos de misericórdia, compaixão, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Em primeiro lugar, meus irmãos, Paulo exorta aos seus leitores para que estes, porque estão em Cristo, tendo sido escolhidos por Deus, eleitos, se revestissem de sentimentos e atitudes que de alguma forma adornassem, enfeitassem os relacionamentos interpessoais dele. Esta é a tônica do apóstolo Paulo. Ele fala aqui de relacionamentos interpessoais, e ele vai dizer: se vocês estão em Cristo, vocês devem se revestir de atitudes que de alguma forma enfeitem, adornem os relacionamentos interpessoais de vocês. E é preciso que entendamos que entre aqueles irmãos é possível que houvesse um clima de divisão e contenda. Por quê? Porque aqueles irmãos enfrentavam problemas relacionados aos falsos ensinos. É possível que na igreja de Colossos, por exemplo, alguns irmãos se achassem mais santos que outros irmãos, alguns irmãos tivessem adotado um estilo de vida muito rigoroso, de fato ascético, e por causa disso, esses irmãos, é possível que eles estivessem promovendo algum tipo de intriga naquela igreja. Então o apóstolo Paulo, se referindo a eles, diz o seguinte: se vocês estão em Cristo, se vocês ressuscitaram com Cristo, o estilo de vida de vocês não pode mais ser marcado por atitudes egoístas. O estilo de vida de vocês não pode ser mais marcado por atitudes facciosas. Antes, vocês devem demonstrar compaixão e humildade. Essa é a tônica do apóstolo Paulo. Se vocês estão em Cristo, mudem o comportamento de vocês e demonstrem, sobretudo, no trato com os outros, compaixão e misericórdia, compaixão e bondade. Precisamos entender aqui, meus irmãos, que
Misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade são virtudes que nascem num coração humilde. Precisamos entender as colocações do apóstolo Paulo dessa forma. Bondade, mansidão, longanimidade, misericórdia, compaixão, são virtudes que nascem num coração humilde. Prestem atenção, só um coração humilde é capaz de se voluntariar. Só um coração humilde é capaz de se compadecer. Só um coração humilde é capaz de se doar. Só um coração humilde é capaz de se colocar no lugar do outro. Só um coração humilde é capaz de se esforçar na causa do outro. E o que é preciso entender acerca da humildade é que, de fato, os cristãos, eles têm todos os motivos do mundo para serem humildes. O cristão tem todos os motivos existentes para serem humildes. Por quê? Porque ele sabe exatamente quem ele é. Um cristão deve ser humilde porque ele sabe de fato como ele é pecador. Porque ele sabe, ele conhece o ladrão que há dentro dele. Nós, enquanto cristãos, devemos ser humildes, porque de fato sabemos quem nós somos. Nós conhecemos a nós mesmos, nós sabemos dos nossos pecados. Existem pecados que nós cometemos, que só nós sabemos que cometemos. E isso deveria gerar em nós, de alguma forma, humildade. Além disso, nós cristãos devemos ser humildes, porque também sabemos de onde fomos arrancados. Eu e você sabemos o tamanho da nossa salvação. Conhecemos o tamanho da perdição de que fomos arrancados. Conhecemos de fato o tamanho e a grandeza da libertação que há em Jesus Cristo. Eu e você conhecemos o tamanho do nosso Salvador. Nós estávamos caminhando cegos para a perdição, rumo à condenação, rumo à eternidade sem Deus, e fomos arrancados de lá sem que merecêssemos. Até a fé que há em mim vem de Deus, não vem de mim. Portanto, não deve haver em mim nenhum motivo do gloriar-se. Eu não posso me gloriar em nada, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Então entendamos que o cristão é alguém que, por natureza, deve ser humilde, deve caminhar em humildade, porque ele sabe exatamente de onde ele saiu e conhece bem o tamanho do seu Salvador. Portanto, um cristão humilde deveria ser até mesmo pleonasmo, e um cristão arrogante deveria ser contradição. Desta forma, meus irmãos, revistamo-nos de humildade e tratemos com honra, com longanimidade e com mansidão os nossos irmãos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer aos seus primeiros leitores, nesse revestir-se do novo homem, para que eles aprendessem a perdoar. Paulo vai dizer, vocês devem perdoar a vocês mesmos, vocês devem se perdoar mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou também. Paulo vai dizer isso a cada um de nós no versículo 13. Percebamos aqui mais uma vez que o que Paulo tem em mente diz respeito aos relacionamentos interpessoais. Mais uma vez, Paulo toca nos relacionamentos interpessoais. E, meus irmãos, o que pode mais, ou o que pode arruinar mais o relacionamento da igreja do que a falta de perdão?
O que pode minar mais o relacionamento na igreja do que a falta de perdão, por causa do rancor, por causa da amargura. Famílias são divididas, filhos não falam com os pais, amizades são desfeitas, irmãos rompem os seus relacionamentos, irmãos em Cristo entram em pé de guerra, outros, por causa da amargura e do rancor, abandonam a comunhão e convívio com os santos, com os outros irmãos. Entendamos de uma vez por todas que a falta de perdão destrói, ela mina os relacionamentos na igreja. A falta de perdão faz com que a igreja deixe de ser uma pintura bonita que ilustra o vigor e a beleza do Evangelho. Uma igreja que não perdoa, não aprendeu a ler ou fazer a leitura correta do Evangelho que se revela na obra perfeita e suficiente de Jesus Cristo. E então, Paulo, prevendo essa dificuldade entre os irmãos ali em Colossenses, ele usa um argumento irrefutável. E Paulo diz àqueles irmãos: cada vez que você for ofendido por algum irmão, lembre-se que da mesma forma você ofendeu a Deus, e Ele graciosamente lhe ofereceu perdão em Cristo Jesus. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Perdoem, porque vocês foram perdoados em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo argumenta na direção da incondicionalidade do perdão oferecido em Jesus Cristo. E ele vai dizer: se o próprio Deus assume as consequências da minha ofensa e esmaga o seu próprio Filho para me perdoar, reter o meu perdão seria o mesmo do que me considerar maior do que Deus. Essa é a implicação do argumento do apóstolo Paulo. Se Deus esmaga o seu próprio Filho, como nós bem lemos em Isaías 53, nessa noite, se Deus não hesita em esmagar o seu próprio Filho por amor de nós, para nos perdoar, quando antes nós o ofendemos infinitas vezes, não perdoar o meu irmão seria me considerar maior do que Deus. Não perdoar o meu irmão seria me considerar superior ao próprio Deus. Portanto, meus irmãos, quando formos ofendidos, devemos pensar: nós fizemos coisas pior, ofendemos ao próprio Deus. E prestem atenção, uma ofensa na direção de um Deus infinito deve ser paga infinitamente. Prestem atenção, o tamanho do meu pecado não está relacionado ao que ele representa em comparação de outros pecados, mas o tamanho do meu pecado se relaciona com o tamanho de quem foi ofendido. Portanto, quando formos ofendidos, devemos pensar: nós ofendemos a Deus, não merecíamos o seu perdão, mas Ele nos perdoou. Então, não há ofensa que eu não deva perdoar. Não há ofensa que alguém possa me causar que não mereça o meu
perdão. Ou seja, a prontidão para o perdão deve marcar o comportamento cristão, exatamente porque o cristão é alguém que conhece, é alguém que sabe o valor do perdão. Então, no revestir-se do novo homem, o cristão é alguém que oferece perdão incondicional, assim como o perdão recebido pela graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, entre os cristãos, entre aqueles que são regenerados, entre aqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus, entre aqueles que foram lavados pela palavra de Deus, não pode haver espaço para rancor, não pode haver espaço para amargura, não pode haver espaço para vingança. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo 14, porque o amor que se revela no perdão que o Filho oferece, é sim o vínculo da perfeição. Entendamos, uma igreja que aprendeu a perdoar, caminha no amor que aperfeiçoa. Portanto, irmãos, revistamo-nos do novo homem, e assim como Cristo nos perdoou, perdoemos nós também qualquer ofensa proferida a qualquer um de nós. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que nessa caminhada do renovar-se do novo homem, deve ser a paz de Cristo, o árbitro no coração dele. E no versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer, então, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E aqui nós temos diante de nós um dos versículos talvez mais citados da palavra de Deus, mas também talvez um dos versículos mais mal interpretados da palavra de Deus. Paulo não está dizendo aqui que se o nosso coração estiver em paz, está tudo certo. Paulo não está dizendo aqui de forma nenhuma que a nossa consciência é a voz de Deus. Paulo não está dizendo que se a nossa consciência estiver em paz, então nós podemos fazer qualquer coisa. Não é desse tipo de critério, de julgamento, de paz que o apóstolo Paulo está falando. Eu e você precisamos entender que podemos ser, muitas vezes, traídos pela nossa consciência. Podemos ser enganados pela nossa própria consciência. A nossa consciência, muitas vezes, pode trazer paz ao nosso coração, quando, na verdade, nós estamos em guerra com Deus. A nossa consciência, muitas vezes, pode trazer paz, alívio ao nosso coração, quando nós estamos, de fato, insistindo numa atitude que ofende a santidade de Deus. Prestem atenção, a única forma de a nossa consciência agir para o nosso bem, conforme a nossa santidade, é quando ela está afiada com a palavra de Deus, é quando ela está afiada com a Escritura. A nossa consciência só coopera para o nosso bem quando ela está sendo ensinada e treinada pela Escritura. Então percebam, não é disso que o apóstolo Paulo está falando. No texto que nós lemos, a nossa consciência não é a voz de Deus. O que precisamos entender aqui, a partir do texto, é que o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa consciência deve ser julgada, deve ser direcionada pelo alvo da paz de Cristo. E o ponto aqui está relacionado aos relacionamentos interpessoais. Paulo está dizendo, Cristo chama o seu povo, Cristo chama o seu corpo para viver em paz, para viver a sua paz.
E essa paz que deve reinar na igreja, e essa paz que deve operar na igreja, que é a paz de Cristo, deve ser então o árbitro, o juiz, o crivo, o critério, para que julguemos as nossas atitudes. De outra forma, o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas atitudes na igreja só têm algum valor, só valem se elas tiverem como alvo, como objetivo, a paz de Cristo no meio da igreja. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Então, irmãos, entendamos que aqui na igreja devemos promover a paz. As nossas atitudes devem ser atitudes que promovam a paz, que promovam o bem-estar comum. Agora é preciso que entendamos algo aqui também. Não é qualquer paz. Não é a paz do mundo, não é uma paz artificial, não é uma paz que faz vista grossa para o pecado, não é uma paz que anula a verdade, não é paz a qualquer custo, é a paz de Cristo, é a paz que flui do Senhor Jesus Cristo, aquela que une uma comunidade à medida que aperfeiçoa os seus próprios relacionamentos. Então, conforme nos ensina o apóstolo Paulo no texto que nós lemos, seja a paz de Cristo o árbitro dos nossos corações. Promovamos a paz no meio da igreja. E, em último lugar, o apóstolo Paulo vai nos dizer, a partir do versículo 16, ainda a respeito do revestimento do novo homem, de que os cristãos deveriam se apropriar, que numa igreja, de fato, numa igreja verdadeira, entre eles deve haver rico convívio com a palavra de Deus, deve haver habitação abundante da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o ponto do apóstolo Paulo aqui é que o que deveria haver na igreja era uma espécie de comunicação edificante, uma espécie de comunicação que encorajasse mutuamente os irmãos. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Prestem atenção: brigas, dissensões, facções, fofoca, maledicência, mentira, deveriam dar lugar a outro tipo de comunicação. Deveriam dar lugar a um tipo de comunicação que promova o crescimento e o amadurecimento do corpo de Cristo. É disso que ele está falando. E entendam, quando é que essa comunicação edificante vem? Quando é que essa comunicação que flui de Cristo para a edificação da igreja vem? Quando a igreja está repleta, cheia, transbordante da palavra de Deus. Quando a palavra de Cristo habita abundantemente em todas as esferas de comunicação da igreja. Se nós prestarmos atenção no versículo 16, você vai perceber, vamos perceber, que quando o apóstolo Paulo ensina que aqueles irmãos deveriam ser cheios da palavra de Deus, o apóstolo Paulo menciona todas as esferas de comunicação da igreja. Há nas palavras do apóstolo Paulo uma representação que envolve todas as esferas de comunicação da igreja. Ele fala dos relacionamentos interpessoais, ele fala da pregação que flui do púlpito, ele fala da música que aqueles irmãos cantam, ele fala do aconselhamento que deveria acontecer entre aqueles irmãos. Perceba, o apóstolo Paulo tem-se em mente a vida da igreja. E ele diz: quando vocês se reunirem, ou na vida que vocês vivem, que é a vida da comunidade do povo de Deus,
Estejam certos de que vocês devem estar repletos, encharcados, cheios da palavra de Deus. Ela deve habitar abundantemente entre vocês, em vocês, no coração de vocês. E veja mais o que ele diz. É quando a palavra de Cristo habita de forma abundante numa comunidade, é que os irmãos, prestem atenção, não apenas mestres e pastores, têm a condição de compartilhar sabedoria, ensinando e aconselhando mutuamente. O texto é claro. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês devem se aconselhar. A partir do relacionamento que vocês têm com a palavra de Deus, vocês devem se aconselhar. Há aqui diante de nós a verdade do sacerdócio universal de cada crente. Eu e você não nos relacionamos com Deus por meio de um sacerdote. Eu e você não nos relacionamos com Deus por meio de alguém que se diz intermediário entre Deus e os homens. O nosso sacerdote é Jesus Cristo, e Ele já fez a ponte que nos ligava até Deus. Portanto, por causa disso, eu e você temos sim, quando vamos à Escritura, a prerrogativa de sermos iluminados pelo Espírito Santo, de tal forma que recebemos dele capacidade e poder para nos instruirmos uns aos outros. Prestem atenção, não há aqui um mandamento específico para pastores e mestres. Há aqui, de fato, um mandamento que envolve toda a igreja. E o apóstolo Paulo diz, habite abundantemente a palavra de Cristo em vocês, de tal forma que vocês se aconselhem mutuamente. Portanto, ensino e aconselhamento, de certa forma, não é só tarefa de pastor, não é só tarefa de presbítero. Ao contrário, é tarefa de todo crente. Se você, como eu, porque está em Cristo, recebeu a mente de Cristo e está familiarizado com a Escritura, a sua tarefa é aconselhar, a sua tarefa é instruir. E entendamos algo aqui, só assim haverá um ambiente que promova a santidade entre os irmãos na igreja. Só assim. Uma outra implicação é de que quando nos bancos da igreja o aconselhamento e o encorajamento acontecem, muitas dificuldades e pecados que trazem dificuldade e tristeza ao corpo de Cristo são evitados. Quantos problemas, quantas dificuldades podemos evitar se partirmos do princípio de que a vida espiritual do meu irmão também é responsabilidade minha? Paulo vai dizer que cada um de nós levará o seu próprio fardo, mas ele também vai dizer que nós devemos levar os fardos uns dos outros. Há um fardo que nós não podemos abrir mão dele, nós vamos dar conta dele diante de Deus. Mas também somos instruídos a participar da vida dos nossos irmãos. Dessa forma, somos instruídos também no aconselhamento na igreja de Jesus Cristo. É tarefa sua, é tarefa minha também. Não negligencie essa responsabilidade dentro do corpo de Cristo. E na sequência o apóstolo Paulo vai dizer que esse relacionamento abundante com a palavra de Deus deve também fluir para o que a igreja canta, para a maneira como a igreja cultua. Isso quer dizer que quando a palavra de Cristo habita de forma abundante numa comunidade, os cânticos, então,
fazem o papel de instrução, edificação e ensino. E aqui cabe uma outra palavra. Quanto mais bíblicos e menos subjetivos forem os nossos cânticos e as nossas práticas litúrgicas, mais sabedoria e consolo haverá entre nós. Porque quando cantamos, nós somos instruídos. Porque quando cantamos, nós somos ensinados. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas a igreja dos nossos dias, ela canta muito mais aquilo que sente, e o que nós sentimos, na maioria das vezes, é subjetivo. Então a igreja canta muito mais o que sente do que o que crê, do que o que confessa. E quanto menos daquilo que cremos, daquilo que confessamos, houver naquilo que cantamos, menos nós seremos consolados pelo Evangelho. Menos nós seremos encharcados pelo Evangelho que nos ensina, que nos consola, que nos conforta, que nos instrui, que nos doutrina. Quanto tempo nós perdemos cantando de experiências que nós nem mesmo sabemos o que significam. Eu não sei se os irmãos já pararam para perceber o quanto podem ser subjetivas as músicas que cantamos. Paramos de cantar aquilo que cremos. Paramos de cantar aquilo que confessamos. E então o apóstolo Paulo se levanta e diz: a palavra de Deus deve habitar ricamente no meio de vocês, de forma que quando vocês forem cantar, vocês devem cantar salmos, vocês devem cantar hinos e cânticos espirituais que estejam repletos da palavra de Deus. Dessa forma, então, seremos instruídos. Desta forma, então, seremos consolados, edificados e confortados. Não subestimemos o papel doutrinador da música e prefiramos sempre em nossos cultos aquelas que estejam repletas da Escritura. Para quê? Para que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E, em último lugar, no versículo 17, o apóstolo Paulo encerra essa sessão dizendo que tudo que nós devemos fazer, seja em palavra ou seja em ação, nós devemos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, encerra a sua sessão, fazendo uma espécie de resumo de tudo o que ele vem dizendo até o presente momento. Então, o apóstolo Paulo diz: tudo o que vocês forem fazer, seja em atitude, seja em ação, vocês seja por palavra, seja por pensamento, vocês devem submeter ao senhorio de Jesus Cristo. A vida inteira de vocês deve estar submetida àquele que vocês chamam de Senhor. O meu cristianismo não pode ser o quarto dos fundos da minha vida. Algumas pessoas que estabelecem com Deus uma espécie de relacionamento dicotômico. Eles separam o que eles vivem durante a semana daquilo que eles vivem no final de semana, enquanto se encontram com outros cristãos. Algumas pessoas entendem que a sua religião, prestem atenção, e eu uso a religião aqui no sentido bom da palavra. Algumas pessoas entendem que a sua religião é aquilo que eles fazem no domingo à noite. Eu tenho uma igreja legal para frequentar, eu tenho uma amizade legal com pessoas boas, com pessoas legais, e é só isso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que se nós estamos em Cristo, de fato recebemos dele uma vida nova e devemos submeter a ele toda a nossa vida. A nossa religião não pode ser o quartinho dos fundos, ela deve ser o alicerce da nossa casa inteira. Tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo o que eu falo flui daquilo que eu entendo por submeter-me ao senhorio de Jesus Cristo.
tudo o que vocês fizerem, façam no nome do Senhor Jesus Cristo, vai dizer o apóstolo Paulo, em cada área da vida de vocês, principalmente nas áreas que tocam nos meus relacionamentos interpessoais. E então o apóstolo Paulo encerra dizendo: tudo o que fizermos, seja falando ou fazendo, seja feito no nome dele, numa atitude de gratidão. Sempre se lembrando do que Cristo fez por nós quando se entregou voluntariamente naquela cruz bendita. Que Deus, então, abençoe a sua palavra. Pastor Jada.